Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 304. A Gênese, capítulo 7, período diluviano. Nossos irmãos têm esclarecido muito bem a respeito desse período diluviano, de forma que não deixa dúvida nenhuma no coração e na mente daqueles que, porventura, hibernam em teus corações por direito da evolução, mas aquele sentimento de que pode existir aí um equívoco, mas equívoco nenhum existe, porque cremos que existe, é óbvio, todas as ciências são fundamentais. Mas é preciso entender que todas as ciências, além de uma depender de outras, todas dependem da física, da química e da matemática. Nenhuma ciência existiria com tamanha desenvoltura se não existisse a física, a química e a matemática. Por esse motivo, todas as outras desfrutam dos mesmos atributos, delegado a todas essas três. Por isso, a questão de número 44. Outro fato não menos característico, e cuja causa se não descobriu ainda, é que se nos terrenos diluvianos se encontram os primeiros aerólitos. Então nós sabemos que os aerólitos, eles são, na verdade, espécies de meteoritos formados por minerais de silicatos, que de certa forma esses meteoritos nada mais, nada menos são que matérias que se desagregam de outros globos, de outras dimensões, de outros planetas, como no caso de Saturno e de muitos outros corpos errantes, ditado esse equivocadamente pelos astrônomos.
porque não existe objeto nenhum errante no universo. No infinito, tudo possui uma disciplina. Disciplina essa que a coordenação é a base que rege tudo. Pois que somente nessa época eles começaram a cair, segue-se que anteriormente não existia a causa que os produz. É preciso entender que nesses aerólitos, muitos outros minerais de silicatos, de outros planetas, de outras nebulosas, de outros planetas que entraram em extinção, para a Terra, esses aerólitos, eles vieram carregados de outros minerais. Minerais como, por exemplo, determinadas jazidas de minerais que, por certo motivo, ainda não haviam sido fundidos na terra, como por exemplo o ouro. O ouro, 99% do ouro, ele vem de outras galáxias, ele vem de outras nebulosas, ele vem de outras supernovas. Quando uma estrela explode, dispersa-se por toda a galáxia, por todo o espaço, matérias, aerólitos, carregados de diversos tipos de minerais. E durante a tua trajetória, é lógico que existe a incandescência, mas quando direcionado pelos arquitetos siderais. Muitos aerólitos, eles se desintegram na atmosfera. No percurso qual eles fazem, muitos se desintegram, mas muitos direcionados pelos arquitetos siderais. Eles, tendo um objetivo, é natural que eles seguem aquele objetivo traçado pelos arquitetos siderais. É o motivo o qual as minas, as jazidas de ouro, as jazidas de platina, as jazidas de cobre e algumas jazidas também de ferro, que existem na Terra, que não originárias da Terra, e sim de outras supernovas. E se você estudar a origem, ou melhor, o termo supernova, você vai deparar com grandes explosões. E nestas grandes explosões é que todos esses minerais, devido à alta temperatura,
eles se fundem e viajando pelo espaço. Os arquitetos siderais, eles dirigem esses aerólitos a esses planetas em formação que necessita desses minerais. Como, por exemplo, há alguns anos atrás, antes de 2023, alguns aerólitos carregados de minerais, de silicato, condizentes às necessidades dos nossos amigos que residem em Júpiter. Os arquitetos siderais para lá enviaram esses que na Terra são tidos como meteoros. Para lá foram enviados devido à necessidade em Júpiter desse material. Agora, por que as super explosões em Júpiter, quando em contato com o planeta Júpiter, já que muitos dizem que ele é um planeta gasoso, principalmente visto pelos astrônomos na Terra? Porque, na verdade, gasoso, Júpiter, apenas 80%. 20%, 30% posso dizer que Júpiter não é gasoso, e sim é maciço. O teu núcleo é maciço. Gasoso, 70%, 80%, devido à tua atmosfera. Mas não é pelo fato da atmosfera gasosa que lá não reside irmãos nossos em processos de evolução. Porque lá tivemos oportunidades várias vezes, não só de reencarnar, como também de várias vezes visitar os nossos irmãos em processos de evolução. Foi também por essa época que os polos começaram a cobrir-se de gelo e que se formaram as geleiras das montanhas, o que indica notável mudança em temperatura da Terra, mudanças que se deve ter sido súbita, porquanto, se houvesse operado gradualmente, os animais, como os elefantes, que hoje vivem nos climas quentes e são encontrados em tão grande número no estado fóssil nas terras polares, teriam tido de retirar-se pouco a pouco para as regiões mais temperadas. Tudo denota, ao contrário, que eles provavelmente foram colhidos de surpresa por um grande frio e sitiados pelos gelos. Nós sabemos que tudo é regido pelos desígnios das leis do Criador. Então, para nós, não há novidade. Quando se muda o clima, quando se instala aqui uma geleira,
quando se eclode aqui ou acolá um vulcão, ou um maremoto, ou até mesmo um tsunami, porque nós sabemos que nada acontecendo por um acaso, os desígnios de Deus ali por trás, como se diz, se encontra. E pode ter certeza-se de que os desígnios das leis divinas se faz necessária devido à necessidade do resgate coletivo de todos os seres que se encontram em evolução. Porque é preciso entender que às vezes a falta de conhecimento da humanidade a leva a pensar que a evolução coletiva se dê, de certa forma, só no reino hominal, e não é apenas um reino hominal. Desde o reino vegetal, do reino mineral, do reino animal, hominal, desde os reinos secundários, intermediários a todos esses reinos, tudo se evolui incessantemente, ininterruptamente. É óbvio que os olhos do ser humano, com todo o respeito que merecem a todos, mal conseguem enxergar o volume de alimento que se colocam no prato. Porque se enxergasse o volume do alimento que se colocam num prato, obviamente veriam que não há necessidade de comer para viver, e sim viver para comer. De certa forma, de acordo com aqueles quadrúpedes e não de acordo com os bípedes, porque muitas pessoas pensam que de extrema importância é viver para comer, e que na verdade não é viver para comer e comer para viver. Apenas fizemos essa colocação inversa para que as pessoas pudessem analisar. O ser não necessita de tanto alimento para poder sobreviver, apenas o necessário. O resto é guloseima. Esse foi, pois, o verdadeiro dilúvio universal, que dividem-se as opiniões relativamente às causas que devem tê-lo produzido. Qualquer, porém, que elas sejam, o que é certo é que o fato se deu. Esse dilúvio mundial, onde erupções e mais erupções, cataclismas e mais cataclismas, mudanças de oceanos de vários continentes para outros continentes, no período diluviano. Isso aconteceu porque nós temos que entender que o período diluviano significa um estado geológico. E se você buscar nas enciclopédias estágios e estados geológicos,
você vai perceber um período de 600 milhões de anos. Agora você já imaginou a Terra recoberta de lava vulcânica durante 600 milhões de anos? Impossibilitada de respirar um ser humano se houvesse o oxigênio devido à alta concentração de elementos de diversas espécies tóxicas na atmosfera? Então, 600 milhões de anos não significa 600 dias. Então, isso não tem nada a ver com o dilúvio mitológico da Bíblia e dos católicos. Apenas um esclarecimento, que tudo não passa de uma distorção, de uma lavagem cerebral realizada na mente de todos aqueles que se dizem adeptos. Por isso, Hipólito Leonizard Rivail majestosamente esclarece-nos dessa forma para que possamos a humanidade toda dividir, ou melhor, separar o joio do trigo. Que em 1771 o naturalista Rusto Pallas encontrou nos gelos do norte um corpo inteiro de um mamute revestido da pele e conservado parte das suas carnes. Em 1799, descobriu-se outro igualmente encerrado num enorme bloco de gelo na embocadura do Lena, na Sibéria, e que foi descrito pelo naturalista Adams. Os hiatos das circunvizinhanças que despedaçaram as carnes para alimentar seus cães. A pele se achava coberta de pelos negros e o pescoço guarnecida ou espessa crina. A cabeça, em defesa de comediante mais de 4 metros, pesada mais de 200 quilos. Seu esqueleto está no Museu de São Petersburgo, nas ilhas, nas bordas do Mar Glacial. Encontra-se tão grande quantidade de defesas que elas fazem objeto considerável comércio sob o nome de marfim fóssil ou da Sibéria. Em 2022, muitos geólogos eles encontraram também em determinadas regiões na Europa vários corpos de rinoceronte, de mamutes, desse período, principalmente o período anterior ao período diluviano, que é o período terciário. Então, a necessidade do estudo que leva ao abranjamento, abrange a mente do ser humano e desanuvia os pensamentos e auto-evangeliza aquele que tendo a oportunidade de estudar, estude um pouquinho mais, porque o estudo, ele engrandece o ser, favorecendo-o a um período, a um processo de evolução. Por isso que sempre recomendamos as 5 obras básicas e também as 12 obras da codificação da doutrina, a Revista Espírita de Allan Kardec. Não deixe de estudar essas obras, se você quiser realmente
auto se evangelizar e auto se conhecer. Ninguém conhece-se a si mesmo se não se estudar. Estude, que você descobrirá quem você é. Até o próximo vídeo. Agradecemos essa oportunidade que nos foi concedida na data de hoje. Irmão Estevão, a todos uma boa noite e um bom dia.